Romanos capítulo 6, verso 1. Diz assim o texto, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, te damos graça pela tua palavra, pela leitura que fizemos agora. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para recebermos tudo aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de compreendermos a tua palavra e nos ajude a nos colocarmos no caminho da transformação, da mudança. Gera em nós conforto, confronto. Nos ajude, Senhor, ilumine com a tua verdade, com a tua palavra. E não deixe que nenhum ensinamento humano tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que foi iluminado, apenas aquilo que foi inspirado pelo teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor assim o faça para o nosso bem e para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens de Romanos, né? A gente teve uma pausa aí porque há 2 semanas atrás nós tivemos o aniversário da igreja. Então nós pregamos uma mensagem sobre a igreja, que foi Efésios capítulo 4. Semana passada o pastor Romeu esteve aqui conosco, e aí ele pregou em Isaías. E hoje nós retomamos aí a nossa série de mensagens de Romanos. A gente está com um desafio, e eu falo desafio porque a carta de Paulo ela é tão rica, tem tanto conteúdo, que é muito difícil a gente tentar resumir um capítulo inteiro aqui em cada domingo. Quando a gente parou antes da pandemia, nós estávamos na 37ª mensagem dessa série. A gente estava indo de versículo a versículo. Quando a gente retomou, a gente quis fazer esse resumo, né? Para poder a gente retomar depois onde a gente parou, que é lá no capítulo 13. Então, até chegarmos no capítulo 13, a gente vai resumindo aí a cada domingo um novo capítulo. A gente já viu no capítulo 1 que Paulo descreve a condição humana, de que todos nós estamos afastados, descolados de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 1,18 que a ira de Deus se manifesta contra o homem, porque o homem muda a glória de Deus. O homem, tendo conhecimento de Deus, não o adorou como Deus. Mas ao invés de o homem ser a imagem de Deus, o homem quis produzir um Deus à sua própria imagem. E aí Deus condena isso veementemente, diz: vocês criaram a imagem de um Deus corruptível, um Deus que se corrompe. Nós fomos chamados para sermos a imagem de Deus no mundo, para refletirmos a imagem de Deus no mundo. O problema é que nós queremos transmitir uma imagem de Deus segundo a nossa imagem. E muitas vezes a gente transmite um Deus que se corrompe. E é exatamente isso que Paulo transmite no verso 1. E Deus abandona o homem às suas próprias paixões. No capítulo 2, Paulo inclui os religiosos também. Paulo diz assim, não são só os gentios que viraram as costas para Deus, os religiosos também. Porque eles acham que porque julgam os outros, Deus não julgará eles. E aí Paulo inclui também os religiosos entre esses que viraram as costas para Deus. No capítulo 3, Paulo começa a revelar a justiça de Cristo. Paulo chega a dizer em Romanos 3, 26, que Jesus Cristo é o justo e o justificador. Ele é o justo que morre por nós e é aquele que imputa sobre nós a sua justiça. Jesus Cristo é o justo e o justificador. No capítulo 4, Paulo vai falar como que nós nos apoderamos dessa justiça de Cristo, que é por meio da fé. E Paulo cita 2 grandes exemplos, Abraão e Davi, e a maneira como eles foram justificados, não por aquilo que fizeram, mas pela maneira como creu. Paulo vai dizer que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi por aquilo que Abraão fez, mas foi pela maneira como Abraão creu que lhe foi imputado justiça. No capítulo 5, nós vimos aí do verso 1 até o verso 9, a gente viu Paulo falando da segurança da salvação. Porque até o capítulo 4, Paulo está falando da justiça, a justiça de Deus, o justificador.
E quando chega no capítulo 5, Paulo muda o tempo, porque Paulo diz assim, justificados, pois. Paulo já nos coloca na condição de justificados. Não é um julgamento que ainda vai acontecer, não, Deus já nos tornou justos, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer, no capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós já fomos justificados. Não é um julgamento que a gente vai esperar no nosso pós-vida, né? Não é um negócio que vai acontecer lá no transcendente, lá no outro plano, seja lá onde for isso, né? Que a gente vai receber o nosso julgamento. Não, nós já fomos, Cristo já imputou sobre nós a sua justiça mediante a fé. Então existe uma segurança na salvação, e é exatamente isso que Paulo está dizendo para nós nos primeiros versos do capítulo 5. A partir do verso 12, Paulo começa a traçar um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Paulo vai dizer que por um entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso todos morreram. Mas se todos morrem em Adão, todos também podem receber a vida em Jesus Cristo. Então Paulo traça um paralelo, né, com a figura do Adão e Cristo como sendo o segundo homem, a imagem e semelhança de Deus. O primeiro que caiu e o segundo que nos justificou. O que é interessante também é que Paulo, ao apresentar Jesus Cristo como sendo o homem perfeito, a imagem de Deus, Paulo não apresenta Jesus como uma ação corretiva. Paulo não está falando que o homem pecou e Jesus veio para corrigir o erro do homem. O que Paulo estava dizendo é que Jesus Cristo sempre foi o plano de Deus para reconciliar o homem com Deus. Lembra de Apocalipse capítulo 13, que a gente sempre cita nas nossas leituras, né? De quinta à noite? Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes dele criar o mundo, antes dele criar o homem, Jesus Cristo já havia morrido pelos nossos pecados. No nosso tempo cronológico, a cruz está no meio da história. Mas no tempo de Deus, a cruz está no início de todas as coisas. Tem um teólogo que diz, antes dele disser, haja luz, ele disse, haja cruz. Antes da luz do mundo brilhar, Jesus já havia sido separado para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus não foi uma ação corretiva. Jesus é o plano de Deus para resgatar o homem. Chegamos então, depois dessa grande esperança que Paulo revela para nós no capítulo 5, chegamos finalmente aí no versículo 6. E Paulo vai responder um seguinte questionamento. Porque Paulo é um cara muito inteligente. E Paulo parece sempre antecipar as nossas prováveis perguntas. Sim ou não? Paulo parece que ele está um passo à frente da gente, né? É o senhor Miyagi, o Paulo. É aquele cara que está sempre um passo à frente. Porque olha como que no capítulo 5, ele vai dizer algo fascinante. Porque ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o que acontece? Quando a gente fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quando um leitor desavisado está lendo isso aqui, qual que é o pensamento que ele pode ter? Tá bom, Paulo, se a graça de Deus superabunda o pecado, eu posso continuar pecando, porque a graça de Deus sempre vai ser abundante. Na verdade, quanto mais eu pecar, melhor vai ser, porque mais a graça de Deus eu vou ter. Por isso que a gente diz que Paulo é um escritor inteligente, porque ele antecipa as prováveis perguntas que a gente vai ter. Porque Paulo vai dizer, olha o que ele diz no 5,16. Assim, o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Foi de muitas ofensas. E aí a gente pode cair no erro de achar o quê? Então se eu estou debaixo da graça de Deus, esse é o salvo-conduto para mim viver uma vida de pecado. Eu sou salvo mesmo em Cristo Jesus, então eu posso meter o pé na jaca, porque se eu estou debaixo da graça, quanto mais eu peco, mais abundante é a graça de Deus na minha vida.
Quando a gente prega, por exemplo, aqui, várias vezes isso já aconteceu, não foi nenhuma e nem duas vezes, a Neidinha está aqui de prova. Quando a gente prega aqui a segurança da salvação e a gente fala assim que independente do que aconteça, você está salvo em Cristo Jesus. Sempre que tem um visitante, no final do culto, ele vem falar com a gente assim, quer dizer então que eu posso pecar que liberou geral, Léo? Falei, mano, você não entendeu, velho. Quer dizer então que se a gente está salvo, eu posso viver a minha vida de boa, que está tudo certo. E aí a gente entende o porquê que Paulo adianta essa pergunta, porque realmente é a conclusão que todo ser humano chega. Eu não sei se é a conclusão que todo ser humano chega, ou é a conclusão que todo ser humano quer chegar. Porque de alguma maneira a gente quer ouvir Deus falar para a gente que pecar não tem problema nenhum, e que a gente pode pecar que no final está tudo certo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que a graça sempre é maior que o nosso pecado. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que existe uma segurança na graça de Deus e que nada pode nos remover de lá. E que a graça de Deus é maior do que tudo que o homem possa fazer. É isso que Paulo está dizendo. Agora, olha aqui a linha de raciocínio que Paulo usa. Se nós estamos mortos para o pecado, como que nós vamos viver nele? O que Paulo está dizendo? Se você entendeu a justiça de Cristo, se você entendeu o quanto o pecado ofende a santidade de Deus, se você entende o quanto o pecado agride a santidade de Deus, como que você, sendo um cristão, que sofreu um impacto na sua mente sobre a santidade do nosso Deus, sobre a justiça do nosso Deus, vai continuar desejando viver uma vida de pecado? Se você se considera morto para o pecado, se você se considera liberto do pecado, como que você vai voltar a viver como se você ainda fosse escravizado por ele? Paulo vai dizer no capítulo 5 que a certeza de que somos pecadores é que todos nós vamos morrer. A morte é uma certeza para o ser humano. E Paulo coloca isso como a verdade central de que todos nós somos pecadores. Pelo fato de que todos nós vamos morrer, todos nós padeceremos a morte. Isso é evidência de que somos pecadores, é o que Paulo diz no capítulo 5. Agora, qual foi o inimigo que Cristo vence na cruz? Não foi a morte. Ele não triunfou sobre a morte, ressurgiu no terceiro dia para declarar a vitória para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele não saltou na morte e atravessou em vida para ressurgir daquela sepultura no domingo de manhã. Não foram os anjos que disseram, por que procura dentre os mortos o que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Qual que é a imposição do pecado sobre a nossa vida? A morte. No final desse capítulo, no 23, Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. O resultado de uma vida de pecado é que nós vamos morrer. O pecado tem uma cobrança. O pecado tem uma paga, ele exige um salário. E qual que é o salário que o pecado exige? A morte. Mas se Cristo morreu na cruz e nos libertou do domínio do pecado, nos livrou, nos comprou no mercado de escravos e nos resgatou, limpou as nossas vestes, nos lavou. O questionamento de Paulo é como que alguém que foi resgatado, que foi lavado, que compreendeu de onde Jesus o tirou, acha que vai continuar vivendo uma vida de pecado. A visão da grandiosidade da graça de Deus ofusca algumas pessoas e elas acabam achando que a graça é a legitimação para uma vida sem Deus. E eles acabam achando que a graça é uma legitimação para uma vida de pecado. Não é. A graça não é uma legitimação, não é um passe livre para uma vida de pecado. A graça é um trampolim que te leva para a santificação. A graça é o poder de Deus causando efeito na sua vida para transformar você, um pecador, em alguém à imagem e semelhança de Deus. Verso 3.
Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Paulo vai dizer de uma novidade de vida, e a pergunta é: se você quer continuar vivendo uma vida de pecado, apoiado na graça de Deus, qual é a sua vida nova? O que tem de novo nisso? O que tem de diferente nisso? O que nós estamos falando quando nós pregamos na segurança da salvação? É que você não precisa mais ficar inseguro, ficar aflito, achando que você precisa todos os dias atingir um padrão de santidade. É disso que a gente está falando. Mas a gente está falando também que você foi gerado para uma nova vida, que você foi sepultado no batismo de Jesus Cristo, na semelhança da sua morte, para você andar em novidade de vida. O que Paulo diz em Gálatas 2:20: porque eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa nova vida. Esse é um ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. O verso 10, olha como que é apaixonante o verso 10. Olha como é profundo. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a morrer, morreu para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não vai mais te cobrar a morte. Porque Cristo venceu. Você está livre do domínio do pecado. O pecado não é mais uma imposição na sua vida. Não é. Ele pode ser um acidente. Ele pode ser um descuido. Ele pode ser uma tentação que se consumou em um ato pecaminoso. Mas não é uma imposição. Porque você não está mais amarrado ao pecado. Cristo te libertou. Cristo fez de você alguém novo para andar em novidade de vida. Essa vida nova é essa que nos faz desejar e ansiar ser como nosso Deus é, todos os dias. Quer um exemplo bem simples, correndo o risco até de eu ser simplório aqui. Ontem o chuveiro de casa deu pau. A gente tem uma sorte com o chuveiro que é impressionante, né? Na hora que eu fui tomar banho, o negócio começou a pegar fogo. Eu falei: Jesus! Dei aquele grito de mulher, saí correndo. Chamei a Neidinha, desliguei o disjuntor. Daí fiz uma gambiarra lá. Aí tomei banho. Aí o Benjamin não queria tomar banho. Aí eu falei: vai tomar banho, menino. E estava na gambiarra o chuveiro, né? Aí ele tomou banho, quando ele estava terminando, o chuveiro pifou de novo, foi uma fumaceira lascada. Aí a Bianca vira para mim e fala assim: ufa, ainda bem que o chuveiro queimou, porque eu não preciso tomar banho. Ela estava querendo se livrar, né, do banho dela. Quando a gente é novo, quando a gente é criança, os nossos pais, eles nos obrigam a tomar banho, é ou não é? Criança geralmente não gosta de tomar banho. Quer dormir sujo, quer... É ou não é, senhor Orlando? Criança não gosta de escovar os dentes, né? Acorda de manhã, não quer escovar dente. Você tem que ficar brigando. Só que chega um tempo na vida dessa criança que ela cresce. E depois que a gente cresce, o nosso pai não fica mais... Eu espero que não, né? Os nossos pais não ficam mais falando pra gente: vai tomar banho, porque você já é um adulto. Você fala assim: cara, eu preciso tomar banho porque eu tô sujo. Eu preciso escovar os dentes. Eu espero que você faça isso todo dia. Mas por que a gente faz isso agora? É porque alguém está obrigando a gente a tomar banho? É porque alguém está obrigando a gente a escovar os dentes? A gente faz agora porque a gente é livre. E quando a gente se sente sujo, a gente fala assim: eu preciso de um banho para me limpar. Mas não é porque meu pai me obrigou. Não é porque minha mãe me obrigou.
É porque eu entendo que eu preciso tomar um banho, eu preciso me limpar. Preciso escovar os dentes de manhã. Não é uma coisa horrível, né? Você chegar no trabalho e falar assim, mano, acho que eu não escovei os dentes hoje. Você fica desesperado, velho. Você fica desesperado de alguém falar assim, ô Léo, acho que você pisou no cocô. Acabou, cara. Não é? Então a gente fica agoniado. Por quê? Porque a gente não quer mais. Você entende a diferença? Quando você percebe a graça de Deus, você não quer mais andar sujo. Você não quer mais andar imundo. Você não quer mais andar sem escovar os dentes, sem tomar banho. Porque você sabe o que é estar limpo. Você sabe o que é ser lavado. O que é ter a sua dignidade restaurada. Então é disso que Paulo está falando. Olha o verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes os seus próprios desejos. Não reine mais o pecado no seu corpo mortal, para obedecer os seus próprios desejos. Porque foi exatamente disso que nós fomos libertos. Dos nossos próprios desejos. A condenação que Paulo vai dizer no capítulo 1 é que Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. E aqui Paulo está falando de alguém que foi liberto dos seus próprios desejos. E agora tem a escolha, a liberdade de viver para a glória de Deus. E a pergunta que Paulo vai fazer depois, porque Paulo continua. Lembra que a gente falou? Paulo é um escritor muito inteligente. Ele sempre antecipa os prováveis questionamentos que nós temos. E aí no verso 13, olha como é interessante, verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você não está debaixo de uma lei que te obriga a tomar banho todo dia, você está debaixo da graça que te dá a compreensão de que você precisa fazer isso todos os dias. Você não se relaciona com Deus porque você é obrigado, você se relaciona com Deus porque Ele é o seu Senhor, porque você o ama, porque você o deseja, porque você o anseia, porque você quer estar perto dEle, porque você recebeu acesso a Ele. Então já não é mais por obrigação, não é mais por imposição, é isso a mensagem que Paulo está falando para nós. E olha como que Paulo antecipa. Verso 15. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha que Paulo utiliza a mesma expressão do versículo 1, de modo nenhum. De modo nenhum. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Lembra? Paulo disse assim, apresentai os vossos corpos a Deus. E aqui Paulo antecipa de novo uma provável pergunta e já diz para nós, para quem você apresentar, Ele é o seu Senhor. E aí? Para quem você se apresentar, você está declarando que Ele é o seu Senhor. Agora, olha como que é interessante. Pula para o capítulo 12. Qual que é a oração de Paulo no capítulo 12, no verso 1? Esse rogar aqui é um lamento, tá? É alguém que está pedindo encarecidamente. Se fosse no WhatsApp, ia estar aquelas mãozinhas assim, sabe? Junto. Alguém que está rogando. Alguém que está pedindo, alguém que está implorando. É o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois. Eu estou implorando a vocês. Estou pedindo de todo o coração.
que vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo disse para nós, a quem você se apresentar, esse é o seu Senhor. E aí, quando chega no capítulo 12, Paulo diz, eu estou pedindo, eu estou rogando que vocês se apresentem a Deus. E sejam um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto racional. Culto não é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui numa celebração, numa comunhão. Culto é a sua vida no altar do Senhor, derramada como sacrifício vivo, santo e agradável. A pergunta é, o que precisa morrer na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste? Você se lembra da história de Isaías e Uzias? Isaías era braço direito do rei Uzias. E o interessante é que no capítulo 6 de Isaías, a narrativa é assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não é assim, Isaías capítulo 6? No ano que morreu o rei Uzias. Por isso que eu comecei aqui esse sermão dizendo, será que a gente só enxerga Deus quando nós estamos lá no fundo, por causa da nossa arrogância? Ou Deus nos leva até lá para revelar que Ele é Deus na nossa vida? Quando Isaías perde o seu braço direito, o rei a qual ele servia, que ele viu sem rumo, Deus se apresenta a ele. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A pergunta para nós é, o que precisa morrer na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste? O que precisa morrer na nossa vida para que a gente veja a glória do Senhor? O que precisa morrer em nós para que a glória de Deus se manifeste por meio de nós? Sonda o teu coração, faça aí uma CPI, faça um balanço no teu coração. Fala, Senhor, existem algumas coisas no meu coração que precisam morrer para que a glória sua se manifeste na minha vida. Existem algumas coisas que estão entulhando e está impedindo o teu rio de fluir pela minha vida. Jesus vai dizer em João capítulo 15 que aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não é um balde, você não é uma cisterna. Você é um rio de Deus que corre e leva água viva. O que está impedindo o rio de Deus de fluir na tua vida? O que está impedindo você de ver a glória de Deus, de viver para a glória de Deus? O que precisa morrer? O que precisa morrer na nossa vida? Sonda o teu coração. Verso 17. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feito justiça de Deus. Livres do pecado, você foi feito justiça de Deus. Falo como homem, pela fraqueza da nossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para viveres a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentei agora. Olha a expressão que Paulo utiliza, é agora, é hoje, é nesse momento. Paulo não está falando assim, você já apresentou. Paulo está falando assim, você vai apresentar. Paulo está falando assim, o agora. É um algo contínuo. Antes nós apresentamos os nossos corpos para a imundícia, da maldade para a maldade. Agora apresenteis os vossos membros para servirdes à justiça e para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado,
estáveis, livres da justiça. E que fruto tinham, então, das coisas de que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é morte. Isso aqui descreve a nossa vida, né? Quem nunca fez uma besteira do tamanho do planeta, que quando se lembra hoje, sente vergonha? Não estou falando de pagar mico, não. Isso a gente faz igual água, todo dia. Eu estou falando de sentir vergonha por causa do pecado. Estou falando de se envergonhar, de sentir tristeza. Talvez sentir o que Pedro sentiu quando negou Jesus Cristo. E dessa vergonha que eu estou falando. Quem nunca cometeu um ato e depois se envergonhou? Mas Paulo está falando que se a gente teve a oportunidade de servir o mundo e o mundo nos usou, apresente-se agora para servir a Deus e ser usado por Ele, para ser um instrumento de justiça e de santificação. Mas agora, 22, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto. Lembra que a gente falou no começo dessa série? O que é fruto mesmo? Resultado. O resultado disso é a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Apresente-se a Deus como instrumento de justiça. Se o mundo te usou, saiba que você pode ser poderosamente usado por Deus. Poderosamente usado por Deus. O texto de Apocalipse diz que nos últimos dias, quem é limpo se limpará ainda mais. E quem é sujo se sujará ainda mais. Nessa divisão que a Bíblia faz, de que lado você está? Entre aqueles que vão se limpar ou aqueles que vão se sujar? Eu rogo, e falo isso com o espelho diante de mim, que nos apresentemos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Como que é bom ouvir Deus falar conosco. Mesmo quando a palavra é de repreensão. É como aquele pai que senta ao lado da nossa cama e conversa conosco, dizendo: filho, não é assim que se faz. É como aquele amigo que chega numa hora inesperada e diz assim: cara, eu acho que você não devia ter feito isso. É como aquele familiar que te abraça e diz assim: olha, eu vou te ajudar a passar por esse momento. E assim Deus vai se apresentando de várias formas a nós. E uma delas foi hoje, na sua palavra, dizendo que o desejo dele é uma igreja santa, é uma igreja de oração, é uma igreja que entendeu o reino de Deus e quer viver para a glória dele. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. E saiba que o desejo do Senhor são os melhores possíveis. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Pensamentos bons a nosso respeito. E eu queria orar pela tua vida. Se você sondou teu coração e falou assim: Senhor, tem algumas coisas aqui que precisam morrer. Precisam morrer no meu coração. O meu Uzias ainda está vivo aqui. O meu Uzias ainda persiste em me dominar. Mas eu sei que um dia que o Uzias morrer no meu coração, o teu rio vai fluir. E você é uma terra fértil. E você é um solo habitável. E você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu vou compreender a tua vontade. Eu vou andar nos teus caminhos e nos teus princípios. Se você hoje fez
essa sondagem no teu coração, essa CPI no teu coração, e você viu coisas lá que estão entulhando, que precisam morrer, eu queria que nós orássemos. Você não precisa sinalizar com a tua mão, como a gente sempre faz. Mas se você pode orar e se apresentar diante do Senhor. Falar assim: Senhor, o meu coração ainda tem algumas coisas que precisam morrer aqui. E eu entendi que a sua graça me dá liberdade para mim, de forma livre, me apresentar diante do Senhor para ser um instrumento de justiça e de santificação. Que se o mundo me usou para a maldade e para a morte, o Senhor vai me usar para a justiça e para a vida. Eu vou ser um agente de milagres aonde eu estiver. E eu vou viver para a tua glória. Eu não queria que você concordasse com a minha oração, eu queria que você orasse também, se você tem esse desejo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Senhor, existem muitas coisas do meu coração, Senhor. Eu falo isso sinceramente, que precisam morrer. Existem muitas coisas no meu coração, Senhor, que estão entulhadas aqui. E que têm impedido o teu rio de fluir abertamente, trazendo vida, irrigando, trazendo contentamento, não só para mim, mas para aqueles que estão à minha volta. Então, Senhor, em nome de Jesus, que esse Uzias possa morrer, que ele não tenha mais poder, que ele não tenha mais influência. Reveste-nos, ó Pai, com a tua autoridade espiritual, para resistirmos, Senhor, aos conselhos malignos, para resistirmos, Senhor, às influências malignas, para resistirmos, Senhor, aos impulsos da nossa carne, aos impulsos do nosso ventre, do nosso egoísmo, do nosso velho homem, que faz clara oposição ao reino de Deus. Nós não queremos viver em oposição ao teu reino, muito pelo contrário. Nós somos chamados para participarmos do teu reino, para sermos, ó Pai, instrumentos teu de justiça, de santificação, de vida. Nós somos chamados com esse propósito, Senhor. Então não nos deixe, Senhor, apresentar a outro Senhor a nossa vida que não seja o Senhor. Não deixe nada nem ninguém assentar no coração, no trono do nosso coração, que não seja o Senhor. Governe as nossas vidas. Forge a nossa mente, o nosso caráter, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a tua palavra, a tua verdade. Santifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo aquilo que é agradável, nisso pensai. Que o nosso coração possa ser assim, ó Deus. E que, santificados pela tua palavra, a gente possa refletir a tua glória para esse mundo que carece tanto de compreender, de enxergar o Deus verdadeiro. Como o mundo anseia, Senhor. Como o mundo, Pai, está sedento em conhecer o Deus verdadeiro. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos essa luz que ilumina o mundo de trevas e que traz libertação. Que aquilo que o Senhor fez em nós, o Senhor possa fazer através de nós. Oramos, Senhor, pelas pessoas que nos alcançaram para o Senhor. Pessoas que lá atrás oraram e batalharam pela nossa vida. E hoje nós estamos aqui fruto de pessoas que se colocaram em oração pelas nossas vidas. Pais espirituais, mães espirituais, amigos espirituais que oraram, que foram a Deus, que intercederam pelas nossas vidas. E hoje nós somos frutos dessa oração. Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas poderosamente. Mas o nosso pedido vai além disso, porque agora está conosco. Nós somos aqueles que vão orar agora pelas vidas que virão. Nós agora que vamos orar e vamos entrar em batalha espiritual pelas vidas que futuramente estarão aqui ministrando a tua palavra. Nós cremos que nós seremos pais espirituais. Nós cremos, ó Pai, que nós vamos gerar filhos aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus.
Nós cremos que nós vamos gerar filhos espirituais nessa cidade, em nome de Jesus. O Senhor não nos fez estéreis. O Senhor nos fez para produzirmos, para gerarmos vidas. Então levante, Senhor, nesse lugar, pais e mães espirituais, amigos espirituais, que vão gerar vidas na Tua palavra, que vão gerar vidas na Tua verdade. Homens e mulheres de oração, que estarão na brecha, Senhor, intercedendo, que estarão na brecha orando, Pai. Os campos estão brancos, prontos para a colheita, Senhor. Envia os seus trabalhadores, e que sejamos nós. Ajude-nos, ó Deus. É a oração que fazemos, Pai. E fazemos em nome de Jesus. Amém.